Agora vamos entrar para o último tema, que tem que ver com a situação da Isabel dos Santos e os seus problemas de natureza judicial. Né? Oh, Hoje, esse é um tema que o Paquete gosta muito. Eu essa, não te vou responder. essa semana criou-se uma notícia segundo a qual estaria-se a possíveis negociação entre Isabel dos Santos e o Executivo angolano. O Procurador-Geral da República veio dizer que não, né? Ou pelo menos percebi que disse que não. Depois ficamos fiquei Disse que pessoalmente. não ou percebeste que Eu disse que não? percebi que disse que não. Aquilo que eu percebi Oh, que eu percebi na sua entrevista é que não há, as situações não se alteraram e depois, a não ser que uma das partes reconheça que cometeu atos ilícitos, aí sim possivelmente se poderá negociar. E também mais lá para trás, o presidente João Lourenço já tinha dito, já tinha eliminado no todo a possibilidade de negociação, não é? Mas nós sabemos que em política, não é? As coisas podem sempre alterar se as circunstâncias se alterarem. Hoje há uma pressão por causa dessa questão da FSEC em Portugal. Não é? O Estado português nacionalizou uma empresa que tem capital, investimento angolano, do Estado angolano via Isabel dos Santos, acho que é isso. É isso. Agora temos que ver aqui como é que será isso tratado a nível da relação entre o Estado angolano e o Estado português. Em princípio, quero acreditar que antes da decisão da nacionalização deve ter havido alguma conversa prévia entre Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço. Né? E também Estás muito crente, estás a acreditar em muita coisa. Acreditar, não dá, há que acreditar. Portanto, há toda essa situação, não é? Começa a ver, pelo menos aquilo que é a minha percepção, algumas pessoas a pensar, não, Isabela é angolana, é nossa irmã, nossa empresária, acho que devemos pegar leve com a nossa compatriota. Bem, eu começaria por Esse é o ponto do Paquete. o Paquice. Não, esse não é o meu ponto. Os seus comentários, por favor. Pôs os meus comentários. Eu acho, primeiro, David, primeiro foi mal porque a EFASEC, a Isabel comprou naturalmente a EFASEC, penso eu, entrou com 75%, não é? No início. Comprou 75% do capital. 71,73%. Não, o que ela perdeu agora é 71, não é? 71,73%. Mas ela comprou 75% da EFASEC. Onde nós estaríamos através da Sonangol. Mas eu ouvi o. Diga-se que comprou com o dinheiro dela. Comprou com o dinheiro dela. Da empresa de eletricidade. Da Ente. Sim, com o dinheiro dela, para Catolo. Na altura, diz-se que terá gasto 161 milhões de dólares, depois os outros 40 milhões é que eram da Ente, pensou. Mas eu ontem ouvi o Dr. Carlos Rosado. E ele diz, na verdade, que o capital foi todo diluído, depois não se sabe exatamente onde é que está esse capital, mas isso não interessa. O que interessa é, na minha perspectiva, primeiro ponto era preciso que nós tivéssemos a possibilidade de negociar com a Isabel dos Santos. E eu também ouvi o Dr. Pita Gross, o procurador, a dizer que não há nenhuma via de negociação, porque ela, entretanto, tem que reconhecer que cometeu ilícitos e depois negociar com o governo angolano. Mas para lá do processo civil, há processos criminais que estão movidos contra Isabel dos Santos. Portanto, eu tenho receio que a Isabel não venha mesmo dizer que reconhecer que cometeu ilícitos, porque há outros processos criminais. E para todos os efeitos, há uma percepção, mas essa é a minha perspectiva, há uma percepção que o processo da Isabel está a ser um processo político. Eu acho que o Pacatolo não vai estar de acordo comigo, nem o Nelito, muito menos o Sérgio. Eu penso que está a haver aqui, contra Isabel, um processo político, onde o Presidente da República está muito empenhado em fazer justiça com a família do ex-presidente. Eu aqui, para mim, isto é negativo. E aqui voltamos ao princípio, dado que se falou do discurso do Presidente. Eu penso que era preciso, nós percebemos que a Isabel é angolana, primeiro ponto. Depois, se nós tivermos a possibilidade de defender o Manuel Vicente, quando naturalmente foi aquele processo movido em Portugal, hoje, mesmo com a questão do gozo das imunidades que vão durar 5 anos, nós tínhamos que fazer o mesmo com a Isabel. Se houveram empresários que negociaram com o governo angolano, tínhamos também que fazer esse processo com a Isabel. Deixa-se interromper, não esquece. Sim, não vou esquecer. Há quem diz que há aqui uma variável muito importante. Tá?
que tem que ver com a postura da Isabel dos Santos desde o início, isto é, existem em princípio pessoas que tendo consciência do que fizeram, usaram outro caminho, a dizer, pá, negociação, conversaram e acertaram lá as coisas que nós não sabemos, mas tiveram outro tipo de atitude, sendo que aquilo que nos apercebemos quando a Isabel é que tomou desde o início uma atitude de força, De confronto. Nós não podemos Confronto. nós não nos podemos esquecer, e eu aqui acho que vou fechar mesmo com isso, nós não nos podemos esquecer que o pai da Isabel governou o país durante 38 anos. Desculpe. E depois? Quer dizer, Sim. alguém E depois? não, espera, Pacatola, só um bocadinho. Não, deixa-me terminar isso para tu perceber o que estou a dizer. Alguém que está acostumado a ter seguranças e a viver 38 anos com todo o poder, de repente cai-lhe o poder, não é? O pai já não é presidente, ela pensa que tem que manipular no sentido de tem que aparecer com a mesma força. É daí onde eu entendo que, na verdade, tem que haver da nossa parte, da parte do presidente da República, que é mais velho, que é o titular do Poder Executivo, tem que haver alguma flexibilidade, dizer, ô jovem, o seu pai já não é presidente, não goza com as instituições, quer dizer, mas a iniciativa tem que ser nossa. Eu não sei se vocês estão a perceber qual é a minha perspectiva. Ou seja, Não estou. Eu sei que você não vai perceber. Porque o pai da Isabel governou esse país durante 38 anos. É daí onde eu agora vou fechar. Isso é o outro. Eu no princípio disse, e também disse na Rádio Eclésia semana passada, era muito importante que o MPLA, do ponto de vista interno, negociasse para nós percebermos onde é que queremos ir. Porque de repente agora vem um novo normal, nós agora temos um novo presidente, não é? E parece que o MPLA internamente não está tão coeso como devia estar. Portanto, o caso Isabel dos Santos é um caso, e a Isabel dos Santos Esse é o problema do MPLA, se não está coeso ou está... Pacatolo, deixa-me terminar, Pacatolo. De modo que eu defendo, e vou continuar a defender, que há necessidade de o nosso governo negociar com a Isabel dos Santos. Tanto mais que, vou fechar, a Procuradoria-Geral da República responde diretamente ao Presidente da República. Há essa necessidade. Mas qual é a necessidade? Não estou a perceber, não está a captar. A necessidade de Ainda não negociação. percebi o teu ponto. Não percebi o ponto. A necessidade de se negociar com a Isabel dos Santos. Há necessidade. Sim, por quê? Nós temos Negociar o quê, meu irmão? Sim, por quê? A necessidade, qual é a justificação da necessidade? da necessidade. De negociar com a Isabel. Porque a Isabel dos Santos é a uma maior empreendedora no país. Não, cuidado que eu não estou aqui em defesa de Isabel, ok? Não, vão pensar que eu recebi dinheiro. Não me deram dinheiro. Não estou em defesa de Isabel. Vão pensar que me deram dinheiro. Não, cuidado que nós, nesta matéria, apesar de tudo, a Isabel dos Santos é uma empresária que investiu nesse país, não é? Investiu nesse país e há de facto essa necessidade de se negociar com ela, não é? Mas depois, por outro lado, é também e desculpem que nós somos africanos, David, nós somos africanos, Nelito e Sérgio e Pacatolo, nós somos africanos. Nós temos de alguma forma que perceber que o presidente José Eduardo dos Santos, que governou esse país durante 38 anos, não pode ser tratado pelas mesmas pessoas que estavam no poder com ele, não pode ser tratado dessa maneira. Eu acho que não pode ser Ele assim. não está a ser tratado de nada. Não, David, mas não pode. Na minha perspectiva, não pode ser. Eu não estou de acordo. Mas não pode ser tratado mesmo. Mas também tem Espanha. Estão todos contra mim. Estão todos contra mim. É melhor não falar mais. É melhor não falar mais. Queremos só substância no teu argumento. Ainda não percebemos o teu argumento. O meu argumento é que não. Eu vou agora fechar, depois vou passar a palavra ao David, que vai distribuir a palavra. Não, ainda não percebemos o argumento. O argumento é que há necessidade de se negociar com a Isabel dos Santos, no sentido de se manter também os investimentos que ela tem, não é? E se tiver cometido alguns ilícitos, naturalmente, que o Estado tem maneiras de, naturalmente, chamá-la à justiça. Eu vou terminar. Sérgio, Mas por o favor. Estado está fazendo. Eu vou terminar. Bom, O Paca vai voltar depois. Sérgio. Bom, a Isabel dos Santos, a grande empresária e empreendedora angolana, é uma situação extremamente complicada. Nós não conhecemos os meandros das investigações e só salta tudo aquilo que vem a público. Ora fala o procurador, ora fala ela mesmo também nos tweets. Mas eu acho que no meio deste processo todo, eu julgo que é preciso haver bom senso. E este processo já se está a arrastar. Todo mundo fala e ninguém... Todo mundo Sim, mas fala e ninguém tem razão. convém só clarificar, Sérgio, que há problemas da Isabel dos Santos
no contexto de Portugal, não é? E segue com a justiça portuguesa. Não é? Portanto, a questão da perseguição aqui depois fica meio tremida, porque a Isabel tem problemas judiciais fora de Angola, não é? Pois. Nesse caso em Portugal, não é? Por mais, está bem, se João Lourenço diz, ok, Isabel, Muito também despoletado por Claro, causa das investigações Sim, eu sei daqui, e tudo saiu daqui. sim, mas continue isso. Desculpa, E, portanto, bom, como eu digo, acho que tem que haver um bom senso. Se a Isabel dos Santos cometeu algum ilícito, portanto, deverá responder à justiça, não é? Mas pronto, há aquele outro lado que é preciso salvaguardar postos de trabalhos. Ela é a maior empregadora privada neste país, depois do Estado, né? É a senhora Isabel dos Santos, acho eu. Tem empresas que criaram imenso valor e é importante, pronto, o Estado angolano ter em consideração essas situações, não é? Porque pronto, vão querer me perguntar, mas pronto, então o ladrão de galinha é mais criminoso ou é menos criminoso do que a senhora Isabel dos Santos? Não, todos devem ir à justiça e responder pelos crimes que cometeram. Mas é preciso gerir com pinças o dossiê Isabel dos Santos. Essa é a minha opinião relativamente. Elito, por favor. Eu acho que este tema é um tema um bocado complexo e é preciso voltar um bocado aqui à origem das coisas, porque quando se fala dos temas ligados à engenheira Isabel dos Santos, depois há sempre o contrapeso na balança de outras figuras também com visibilidade em Angola que enriqueceram e que são agora trazidas também um bocado aqui acima por causa disso. Vamos lá, é preciso perceber aqui uma coisa que é: há uma diretiva que já leva muitos anos do próprio MPLA, que vem desde a altura do presidente José Eduardo dos Santos, que havia necessidade, após a independência, da criação de uma elite. Acumulação primitiva de capitais? Não, antes disso. Portanto, a criação de uma elite do setor privado, primeiro para garantir, em teoria, né, alguma soberania aqui do ponto de vista de investimentos e que zelassem também pelo interesse privado de Angola. Até aí, tudo muito bem. Qual é o grande problema? Esta elite acabou por, no fundo, desenvolver-se com um cariz partidário. Portanto, quando esta elite se desenvolveu do ponto de vista do cariz partidário e a forma como as coisas eram feitas, legitimavam as suas fortunas todas. As fortunas, os investimentos. Naturalmente, uns investiram mais no mercado e criaram mais postos de trabalho do que outros. Agora, a grande questão aqui, para mim, é: passado este tempo todo, e daí eu até certo ponto perceber o tema da negociação, que é, se havia uma diretiva que legitimava isso, hoje já é tudo um crime. É preciso separar. O que de facto constitui um crime deve ser analisado do ponto de vista judicial. Pronto, durante a criação desta elite era legítimo criar-se isso, mas só que, meu senhor, durante aqui há processos que provam que o senhor cometeu aqui, o senhor ou a senhora, irregularidades. Então estas coisas devem sim ser tratadas do campo da justiça. O grande problema neste processo todo é que existem aqui coisas que nós não conseguimos separar e perceber de facto. Imagina, havia a questão dos contratos leoninos. Mas aquilo tinha sido aprovado por decreto, aconteceu. Não eram contratos, eram contratos legalmente. Agora, vamos considerar este contrato nulo e vamos considerar isto um crime, ou vamos de facto tentar perceber que de facto isto foi legitimado durante um período, então queremos passar por uma fase nova em que até eventualmente se vão anular esses contratos, mas só que aquilo foi constituído legalmente. Esta é uma das grandes questões. Agora, o que é que está a ir atrás disso? Pode haver, naturalmente, e há aqui algum interesse que não devia ser tão visível, o interesse político nas condenações. Não é bom, porque isso depois vai configurar interferências aqui a nível da justiça. Mas podia haver sim, não digo só com Isabel dos Santos, do ponto de vista daquilo que é o nosso setor, que é esta nata política que se criou, analisando muito pela criação de valor que houve. Se nós estamos agora, se um dos grandes temas em foco é o desemprego ou a criação de emprego, então, vão-se atacar as coisas, está-se a salvaguardar os postos de trabalho, está-se a salvaguardar o valor criado no meio disso,
Porque no final do dia, assim, nós podemos, se nenhum de nós trabalhar em empresas ligadas a pessoas que estão supostamente visadas por isso, nós temos uma opinião. Mas se algum de nós for colaborador de uma Unitel, ou de uma Zap, ou de uma outra empresa, Ou de e um perceber Candan, ou de um Candan. que uma destas decisões pode afetar diretamente o seu posto de trabalho, a decisão das pessoas mudam, porque no final não é que as pessoas defendam um ou outro, as pessoas estão a defender o seu posto de trabalho. Então, eu acho que primeiro, em relação aos casos cá, é preciso haver aqui esta separação e assumir-se, e aí dentro do próprio, e aí sim é a questão da negociação política, o próprio MPLA assumir que durante um conjunto de anos havia a sua diretiva interna da criação de riqueza que foi partidarizada. Agora, nós estamos a chamar, a ideia agora, supostamente e precisamente a partir de dentro, está-se a condenar ou a chamar-se criminosos a um conjunto de práticas que outrora foram legitimadas e foram corroboradas por um sistema político. Epá, É injusto. eu acho que é Não, é injusto. injusto, é Não, injusto. mostra aqui um É bocado injusto. duas faces É das injusto, coisas. é E injusto. é um bocado É injusto, como tu exatamente. disseste, eu não sou adepto de um ou do outro. Eu procuro ser isento e ver aqui um bocado da realidade. E um dos grandes problemas que nós temos no nosso país e que nós vemos dentro do próprio MPLA é aceitar a sua própria realidade. Nós não conseguimos fazer transformação nenhuma sem aceitarmos o que éramos e o que queremos ser daqui para frente. Portanto, por isso é que muitas vezes depois se levantam aquela questão, eu penso que vocês viram a semana passada a entrevista do Sindica, em que dizia que não conhecia nenhum membro do partido, do MPLA, que conseguisse justificar a sua fortuna. Ou seja, chamas-me criminoso, eu também vou te chamar criminoso. Em vez de se estarem a chamar criminoso um ou outro, é preciso perceber qual é o contexto que criou aquilo. E aquele contexto foi aceito por todos. Agora, é um conceito que já não é válido, vamos mudar, tudo bem. Mas só que agora, daqui para a frente, olha, o senhor ou a senhora ou aqui um determinado grupo acumulou determinada fortuna, esta fortuna está refletida na economia, se está ou não, pode refletir ou deve refletir aquilo que é a nova diretiva, porque se todo mundo está preocupado em manter esta questão da nacionalização, o que é que Portugal apresenta como motivo para a nacionalização? É a manutenção de 2.500 postos de trabalho. Portanto, não é uma questão de estar a defender o governo angolano ou outro, é uma questão da manutenção dos postos de trabalho. E o Agora, valor que a empresa do representa. nosso lado, nós não podemos estar aqui, se nós sabemos que existem coisas reais que têm a ver com o emprego das pessoas, com a vida das pessoas, nós não podemos estar aqui a criar discussões paralelas à volta disso. Nós estamos centrados numa pessoa. Quer o engenheiro Isabel, quer o engenheiro Manuel Vicente, ou o que for. Agora, do ponto de vista real, ok, se mexer nas coisas, não é uma questão de criar intocáveis. Qual é o impacto que isto tem na economia? Primeiro, em contexto, é que supostamente as pessoas podem ser sido visadas, bem ou mal, são afetadas, em contexto é que se está a julgar. E depois, qual é o impacto que isto vai ter daqui para frente, salvaguardando aquilo que é o interesse das pessoas, interesse económico, porque para a maior parte das pessoas nem estão preocupadas com a política, as pessoas estão preocupadas só com o seu bem-estar, com a sua família, com os seus rendimentos, assim como Portugal também veio dizer, não, a estratégia de Portugal disse, não, nós estamos a salvaguardar 2.500 postos de trabalho. Se o mundo inteiro está preocupado, neste momento está virado, quer o primeiro mundo, quer os outros países estão virados a salvaguardar os postos de trabalho em anos que se avizinham muito difíceis, eu acho que Angola não pode estar aqui numa discussão, não podia ser diferente. ou seja, do ponto de vista político, não pode estar aqui numa discussão paralela a entrar naquilo que é o campo da justiça. A justiça tem que fazer aquilo que é do campo da justiça. O Procurador-Geral da República tem que fazer e está a fazer o seu papel do ponto de vista da justiça. A questão da negociação não tem a ver só aqui com equilíbrio de poderes, mas é preciso perceber o que é que está em jogo e o que está em jogo, para mim, em primeira instância, está o bem da sociedade, o bem comum. Até que ponto é que receber, não receber, tirar, não tirar, o que é que foi dinheiro do Estado? Eu ouvi que dentro daquilo que é a questão da nacionalização da EFASEC, uma das coisas que está em cima da mesa é a parte do capital, pronto, que sai dentro, fruto de uma negociação daqui, mas há uma outra parte do capital, que pensam os tais 130 milhões, que teve a ver com empréstimos contraídos ao sistema financeiro em Portugal. Sim. E o facto de se terem, durante um período, congelado as contas, isso afetou também a saúde financeira da empresa e punha em risco os postos de trabalho. Também não podemos esquecer um outro detalhe aqui, que é, no momento da compra da EFASEC, embora depois sejam discutíveis os contornos como aquilo foi feito,
o contrato que supostamente havia celebrado aqui com a END era um contrato que dava um fogo financeiro à EFASEC muito grande. Portanto, a EFASEC, apesar de ser uma empresa tecnológica que tinha futuro, estava numa situação também muito difícil. Portanto, e a questão da compra foi mais, no fundo, aproveitar o know-how tecnológico e lançar, de alguma forma, potenciar aquilo que é o desenvolvimento da EFASEC cá. O que eu quero dizer também é que, se não surgirem depois outros projetos de natureza parecida, esta privatização da EFASEC em Portugal não significa também, é um bocado como a questão como aconteceu na banca, né? Nós vimos bancos portugueses em que 90% dos lucros vinham destes mercados. Sim. Vinha de Angola. O BFA e outros bancos estiveram exatamente na mesma situação. Portanto, os contratos com Angola, os acordos com Angola, ou a intervenção da Angola em muitos destes bancos, em muitas dessas empresas, salvou também estas empresas. Portanto, agora é preciso perceber, sim, o que é ilícito, o que pode vir a ser ilícito, tem que de facto ser analisado nesse campo, mas também não vamos ser aqui ingênuos e achar que só agora é que se descobriu que afinal não sabia a origem de capital ou que estava pressuposto, nem do lado de Angola, nem do lado de Portugal. E agora Isabel é demônio, Isabel agora é o demônio, né? Quer dizer, sim, e depois só para acrescentar aqui, nós não podemos ser ingênuos. Só para acrescentar aqui uma parte também, que não é numa questão de negociação, é uma questão de Angola ter muito cuidado. Acho que como angolano defendo isso, é preciso Angola ter muito cuidado ao tratar casos que envolvem empresários angolanos fora de Angola, no estrangeiro, por uma questão muito simples, que é preciso preservar, não por causa de uma figura, mas é preciso preservar também algum orgulho, alguma moralidade que aquilo que os angolanos podem fazer em termos de investimento fora. Quer dizer, todos nós assistimos a investimentos vindos no sentido contrário. E quando há estes temas, eventualmente, que são tratados lá, há temas nossos que nós não podemos tratar em praça pública, na casa dos outros, porque isso pode tirar até alguma moralidade daquilo que podem ser os nossos investimentos lá fora. Porque criam estigmas. Amanhã tu não tens nada a ver com este caso, vais investir lá fora e acabas por ser marcado, porque a forma como se tratou disso expõe uma realidade que se calhar não tem nada a ver contigo. Portanto, a salvaguarda dos interesses não é só pronto, vamos receber o dinheiro, vem para o Estado. É preciso salvaguardar também os interesses no sentido de não se manchar quem futuramente, que não tem nada a ver com isso, possa querer investir lá fora. Porque os estigmas vão existir, era muito fácil nós vemos o contrário, exato. Mas só que depois, quando começamos a fazer o percurso de internacionalização, também temos que esperar também ser aceitos e não ser julgados por causa de determinados temas. E temos que esperar ter também alguma, entre aspas, não digo proteção no sentido de defender os nossos males, alguma proteção no sentido do Estado poder, sim, avançar com certos casos, salvaguardando aquilo que podem ser os interesses futuros de Angola ou dos angolanos fora do país. Bem, Carlos, para fechar o tema. Ainda tem mais tema hoje? Este tema mesmo, para fechar. Esse é o último já. Uhum. Porque está quase a chegar a hora da missa do tio Franco Mofinda. Temos que assistir. Os nossos hábitos etílicos potáveis. Ainda é domingo, né? Mas eu gostei de ouvir agora falarem sobre a engenheira Isabel dos Santos, assim, muito comedidos, muito cautelosos a escolher as palavras. O país está bom, o país está favorável. São os novos ventos. Não, aqui, na verdade, o meu posicionamento em relação ao dossiê Isabel dos Santos também é público. Acho que eu escrevi, falei sobre isso. Então não há muito mais a acrescentar, mas de forma telegráfica, como diria, já não sei qual é o escritor, sobre as nossas independências, ele diz que l'Afrique a mal parti, que o problema de África é que a África começou mal, e há dias o Irlanda publicou na sua página que é urgente que os países africanos se libertem dos libertadores para poderem seguir em frente. Mas isso também está alinhado com o que dizíamos, né? O órfão de 50 anos e culpa ainda a situação dele de orfandade. Está como está porque é órfão. O que faltou na nossa maneira de ver, com a distância de 2 anos e meio, na abordagem
do combate à corrupção e que continua a faltar é o diálogo interno do MPLA. É verdade que tudo só foi possível porque havia uma estrutura que legitimou o saque que aconteceu ao erário público. Essa estrutura assumia o discurso nacionalista da criação da elite angolana. Né? A acumulação primitiva do capital era essa palavra. E essa acumulação primitiva do capital assenta numa ideia nacionalista de Estado desenvolvimentista. Nós temos vários modelos de Estado desenvolvimentista, e um deles é esse em que o próprio Estado, os servidores do Estado, vamos dizer o governo, Estado aqui no sentido de poder político, o governo, é agente promotor do desenvolvimento. Para tal, tem de criar uma elite, e essa elite preferencialmente tem que ser nacional. E nos nossos contextos tem que estar ligada ao partido que governa. Nos dias de hoje, o caso de sucesso é o Ruanda. Eu já escrevi, já tive em conferência, eu disse, o que nos correu mal, diferentemente do Ruanda, faltou a ética associada à acumulação primitiva do capital. E o David, acho que não sei se foi no 40º aniversário ou no 39º, perto disso, foi passar o aniversário em Singapura, é isso, David? Certo, certo. Yeah. Depois discutimos bastante o modelo de Singapura. Esses modelos desenvolvimentistas, de cariz nacionalistas, assentes na lógica de acumulação primitiva do capital, tanto distribuir o dinheiro público a uma pequena elite governante para ela investir no país, gerar riqueza, produtividade e emprego, funciona, na verdade, com a figura do ditador benevolente. Isso é o quê? Tem que ter lei da rolha. Meus camaradas, está aqui o dinheiro, invistam, vamos criar riqueza para o país, para o partido, whatever, vamos criar postos de emprego. Mas quem tirar daqui de dentro o dinheiro para investir na cotada dele lá fora vai ser fuzilado em público. Quem colocar o dinheiro no banco e não investir depois de X tempo, não gerar postos de emprego, vai ser fuzilado em público. Vão lá ao Ruanda, fiquem lá um mês no Ruanda, eu já estive lá. E vejam quantos da Frente Patriótica Ruandesa, que no princípio não perceberam o discurso, passaram com tiro na cabeça. Então tem que ter aqui essa figura do ditador benevolente. Não é só distribuir riqueza, tem que ter aqui a ética patriótica. E essa ética patriótica é imposta com a lei da rolha. Então nós tivemos a primeira parte, não tivemos a segunda. Quem impor essa ética? O dinheiro não pode sair do país. Criou riqueza, investe. Criou riqueza, investe. Criou riqueza, investe. Nós não, o dinheiro saiu. E não saiu de forma ilegal, saiu também de forma legítima. Por quê? Porque a tal acumulação primitiva do capital significava artificialmente gerar riqueza aqui dentro, mas também mostrar lá fora que temos peito, temos capacidade, temos tudo isso. Ora, se a filosofia do sistema mudou, o sistema tinha que ter sentado. É aqui onde nós falhamos. Quem tornou possível, mudou a filosofia do sistema, era sentar com os que beneficiaram, dizer, meus amigos, acabou esse tempo da acumulação primitiva do capital, falhamos, o nosso objetivo não era tirar daqui o dinheiro para investir lá fora, era investir aqui, gerar riqueza, gerar emprego e diminuir a pobreza, para que, chegado aos 45 de independência, tivéssemos a coragem orgulhosamente de dizer, valeu a pena ter corrido com o colono, porque criamos um país novo, um país diferente. Agora, como falhamos nesse objetivo, é hora de trazer de volta esse dinheiro. E as condições são estas. Quem não o fizer já sabe. Confesso que essa parte que eu estou a falar, eu não sei se aconteceu ou não. Mas a única que sei é que depois veio a segunda parte que eu acabei de me referir. Meus amigos, vocês têm 6 meses para trazer tudo. Então, quando se decretou 6 meses para trazer tudo, muitos não levaram a sério essa moratória. E aqui se inclui a engenheira Isabel dos Santos, Paquis. Não levou a sério a moratória dos 6 meses.
Ora, ao não terem levado a sério a moratória dos 6 meses, aqui discordo com tudo o que. Concordo com essa parte, que devia ter havido essa conversa. Mas não estou em condições de afirmar hoje se houve ou não houve. Estou sim em condições de afirmar que houve uma moratória de 6 meses. Meus amigos, estamos a preparar, temos aqui 6 meses para trazerem voluntariamente aquilo que levaram. Quem não o fizer nesses 6 meses, não haverá mais. A engenheira Isabel e tantos outros não acreditaram que pela primeira vez isso fosse possível, que estava a mudar o game. Muitos de nós estávamos céticos. A verdade é que acabaram os 6 meses, afinal o game mudou. E os céticos começaram a correr atrás do prejuízo. Só que em vez de correr atrás do prejuízo da melhor maneira possível, ela fez-lo de forma truculenta. É assim, Truculenta. truculenta, né? Usou trungunga. É trungungo. Pode Começou falar a trungungo. afrontar o Fala inteiro. Estado. Sim, sim. Opa, que isso, normal. Em parte nenhuma do mundo, pessoas com inteligência emocional, afetiva e tudo mais, afrontam o Estado. Não Isso é pode verdade. afrontar o Estado. Tanto quando o vento da mudança muda, quando o comboio da catoca apita, você não pode afrontar o Estado. Sob o risco de pagar um preço bastante elevado, que até pode ser desproporcional. A história é pródiga, portanto, nós não podemos olhar para a situação da engenheira Isabel dos Santos como caso único na história. Por isso é que existe história, né? E quem ignora a história arrisca-se a repetir os erros. Pode não ter sido a nossa história, mas é a história dos outros povos. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, houve vencedor, houve vencidos. Aqui há lições a aprender. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, há vencedores, há vencidos. Tivemos as quedas dos muros, tivemos as perestroicas, tivemos tudo isso no mundo. Então as pessoas não aprendem lição. Você quer mesmo afrontar um Estado. Como, irmão? O Estado não recua. E usa toda a legitimidade para fazer valer a sua posição. Então, é aqui na reta final que eu acho que dar mais 6 meses não é producente. Agora, obviamente, se aparecerem uns tantos arrependidos que não tomaram a sério, que afinal a coisa tinha mudado e a janela de oportunidade que se deu era para ser aproveitada, aqui sim, o Estado e aqueles que servem o Estado, nós acreditamos piamente, por isso é que eu estava a gozar com o David, que estava muito crente. Nós acreditamos que o Estado é uma pessoa de bem, mas é o Estado nós todos, não é o Estado do governo. É o Estado nós todos em oposição ao Estado de natureza, onde o homem é lobo do outro homem, com respeito pelo lobo que não come o lobo, né? O lobo não come lobo, o lobo não mata lobo. Portanto, essa imagem não sei como é que Hobbes inventou, mas pronto, com respeito aos lobos que não matam lobo, nem comem lobo, o Estado de bem em oposição ao nosso Estado de natureza. Os servidores públicos são tão egoístas quanto nós, os servidos. Os governantes são tão egoístas e altruístas quanto nós, os governados. Agora, o hipogoverno não nos dá vacina contra o egoísmo, contra os nossos interesses particulares. O altruísmo é sempre uma coisa que está ligada a nós. Portanto, depende depois da circunstância particular de cada um. Dito isso, espera-se, obviamente, do chefe de Estado, como chefe de Estado que é, aparecendo um arrependido de última hora, que esse arrependido de última hora, seja ele Isabel dos Santos, seja ele Albino Paquice, seja ele Carlos Pacatolo, seja ele quem for, mas se beneficiou da acumulação primitiva do capital e agora percebeu que o game não está mesmo a facilitar. Se ele se arrepender, que haja aqui uma figura de enquadramento do arrependimento e que seja tratado diferente de quem está a afrontar o Estado. Isso sim, isso nós podemos pedir ao nosso chefe de Estado. Uma espécie de clemência, uma espécie de benevolência, isso podemos pedir. Agora, do pedido não resulta que ele aceite. Nós podemos pedir. Isso nos assiste, vamos mesmo pedir. Se aparecer um arrependido, que o chefe do Estado reconsidere. Agora, o reconsiderar depende dele. Ponto. Falei. Minha bateria obrigado, já foi. vamos então. Eu estou fora de casa. Vamos então terminar, vou dar 1 minuto para cada um, só fazer assim um remate para depois fecharmos. Estamos aqui pelo... Não, primeiro agradecer, aprendi muito também, naturalmente, né? Agradecer o convite, aprendi muito e dar um abraço aí ao Pacatolo e todos aqueles que estavam connosco. Muito obrigado, David. Okay. Sérgio, por favor. Bom, eu quero agradecer antes de mais o convite.
formulado pelo David, não estava à espera. Isto é nós hoje estamos a entrar verdadeiramente para aquilo que é a quarta geração, não é? O 4.0 das novas tecnologias. É uma plataforma muito interessante, é um fórum de discussão muito bom e é uma iniciativa que deve ser louvada e David, espero que continues e deixes seguimento neste projeto tão interessante. Muito obrigado. Eu quero também deixar aqui 2 pontos. O primeiro é agradecer ao David, ao Erlander, também aos meus colegas de painel, que acho que é uma iniciativa muito interessante e é importante que existam em Angola mais fóruns cá de dentro, em que as pessoas possam expressar-se livremente as suas opiniões, quer do ponto de vista desses assuntos, sem haver conotações, mas de facto cada um de nós dizer o que é que acha de Angola, porque somos angolanos e temos esse direito de o fazer. E também deixar aquilo que podem ser as nossas contribuições. Por outro lado, o meu segundo ponto é um ponto mais virado para quem decide, que se calhar nos ouve, ou que diz, nós temos que olhar aqui as coisas de uma perspectiva mais macro. E se nós de facto quisermos diversificar a nossa economia, se de facto quisermos construir um país diferente neste novo contexto, é preciso nós percebermos, do ponto de vista daquilo que é global, que é a economia global, que é o mundo global, quais serão as principais megatendências que vão afetar percebemos quais serão as principais, que eu considero, eu gosto muito de ler megatendências, que vão afetar aquilo que é o curso do mundo, e nós temos que perceber que Angola faz parte do mundo e temos que jogar aqui um papel nisso. Temas como os avanços tecnológicos, a urbanização do mundo, dos países, a demografia, as mudanças sociais, a forma como estará distribuída a riqueza aos centros de poder nos próximos anos, as alterações climatéricas e sobretudo a escassez de recursos, são pontos que quem governa e quem gera um país e quem toma decisão nas empresas tem que ter em conta, porque isto vai ajudar a nortear aquilo que podem ser os nossos investimentos e aquilo em que nós de facto temos que apostar para construirmos um papel diferente. Angola não se pode dissociar disso, os angolanos, quer no setor público, quer no setor privado, não se podem dissociar disso. Nós vivemos uma fase de muitas interrogações e vão surgindo cada vez mais, e nós precisamos de inverter de interrogações para podermos ter mais respostas e podermos ter mais afirmações daquilo que nós achamos que o nosso país quer de facto ser. E só aqui para finalizar, e aqui em jeito de provocação, eu sei que há agora alguns países que têm os ministérios do futuro, ou seja, e eu aqui em Angola, eu acho que Angola devia criar aqui um conselho do futuro, que não é político, que é um conselho que devia reunir jovens de mais diversas áreas, com o compromisso de pensar Angola dentro dos vários setores, falar sobre Angola, sem haver aqui medo ou qualquer retaliação política, porque o futuro é dos mais novos, o futuro é dos jovens. Nós estamos a caminhar para uma mudança geracional, mas infelizmente vamos herdar todos, é um facto, vamos herdar problemas do passado e problemas ainda não resolvidos desde o tempo colonial. Portanto, se não houver a par da política que olha para o presente, se não houver aqui um grupo de pessoas, e nós estamos a tentar fazê-lo aqui dentro desse nosso grupo, que pense, reflita, que fale, que partilhe ideias sobre aquilo que é o futuro, a incerteza vai se manter. Mas vamos continuar. Obrigado. Sim, Carlos, teu um minuto completamente aberto. Pois, fiquei sem bateria no computador, mas é como está. O telefone ajuda. Primeiro, agradecer essa oportunidade que o Vilongo cria, não é? Ao estilo do Ondjango, podermos falar abertamente, sem compromissos, sem faltar ao respeito a ninguém. E é uma oportunidade excelente. Acho que vamos fazer mais esse exercício. É um exercício salutar de cidadania. Sim, e o Vilongo é mesmo isso, né? É partilhar conhecimento, é refletir e dar a conhecer uns aos outros aquilo que são os nossos sentimentos sobre o país. Isso é que é fazer o Vilongo. Em segundo lugar, agradecer cada um dos colegas aí no painel, não é?
Conheço o Paquice já há 500 anos, o Francisco há mais ou menos 250 anos, o David desde que comecei a respirar, mas o Nelito e o Sérgio. Nelito e o Sérgio acabei de conhecer. É um prazer grande. Eu agradeço. Igualmente. Vamos continuar a pensar Angola. E, na verdade, um amigo nosso comum, o David, que é o Paulo Inglês, ele fala sempre da experiência da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial. A Alemanha tomou uma decisão estratégica que é fazer um recrutamento de quadros jovens que pensavam e refletiam o país e criou uma unidade só para eles trabalharem. O trabalho deles é pensar o país. Pagava-lhes para não terem que se preocupar com o dia a dia. E ele conta que uma parte significativa do segredo do sucesso da Alemanha vem da renovação permanente desse núcleo de reflexão. Portanto, a reflexão do país Alemanha não é produto dos ministérios. Os ministérios executam políticas, os ministérios não pensam, executam. Então, tem que haver acima do tacho, acima do medo da exoneração. Essas nossas, como é que eu vou dizer num português reles, acima das nossas futriquices, tem que haver um núcleo, né, de filhos desse país que pensam nesse país, que propõem para os decisores políticos. É verdade que pensar o país não significa obrigar o decisor a seguir o que se pensa, mas o decisor não pode depois se queixar de não ter tido acesso a uma reflexão que lhe indicava o caminho contrário. Então, essa é uma diferença muito boa. O decisor precisa beneficiar de reflexão profunda, apartidária e distante. Quando tem a reflexão, ele tem a liberdade de escolher seguir o seu caminho sem a reflexão ou seguir a reflexão. Mas seja qual o caminho que ele escolher, a responsabilidade é só mesmo dele. Só tem uma vantagem quando segue a reflexão no processo de tomada de decisão. Se as coisas correrem bem, ele tem uma reflexão que lhe garante segurança. Agora, se ele não segue nenhuma coisa, nem outras coisas correrem mal, ele tem que se queixar dele mesmo. Então, acho que esse nosso contributo, nós podemos transformar, David, esse espaço num think tank. E assim os think tank começam mesmo. Podemos transformar isso num think tank e depois servirmos melhor o nosso país. Eu gostei bastante da qualidade e a profundidade de cada um dos colegas nesse painel e estou bastante agradado. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, Carlos, que é sobre isso que estás a dizer. Eu tenho um amigo já há alguns anos, ele é indiano, muçulmano, e ele pertence a uma rede que é Muslim Leaders of Tomorrow, que é exatamente isso, que é em que eles destacam um conjunto de jovens muçulmanos que eles identificam características de liderança precisamente para pensar a evolução dos países deles e dentro do núcleo muçulmano a partir de dentro. E são todos jovens. E eu acho que eles fazem isso numa escala da religião, mas pronto, o impacto do ponto de vista da liderança. E é um desafio muito interessante nós fazermos isso dentro do impacto de Angola, né? Nós conseguimos ter aqui jovens que comecem na casa dos 20, 25 anos e que pensem uma Angola do futuro para dentro de Angola, Angola do futuro para fora de Angola, né? Porque eu acho que isso é um exercício que vai nos caber mais a nós do que quem está, porque estar só preocupado com o presente, dar resposta ao presente é importante, mas poder ter uma equipa que pensa o futuro é extremamente importante. E esse exemplo da Alemanha eu também vi e experienciei isso. Foi num Startup Camp que eu participei em Berlim, que fui, e percebi que aquilo era patrocinado pelo governo, mas no fundo eram jovens independentes que o governo considerava o futuro da Alemanha. Então aquilo é um conjunto de startups que têm um impacto interessante dentro da economia alemã e vão ter um impacto maior, mas eles próprios já promovem isso dentro do privado. E nós, aqui dentro daquilo que é o nosso contexto, a nossa circunstância, por mais que se viva a crise, é preciso nós criarmos aqui um núcleo independente que nós dizemos, não, olha para o futuro, vocês pensem o futuro de Angola, não é o futuro de como é que será, mas como é que pode ser, né? Porque é preciso, nós temos aqui essa liberdade também criativa de nós imaginarmos um país diferente e temos aqui pessoas preparadas com isso, porque nós estamos de tal forma absorvidos no dia a dia, que se nós falamos com pessoas da nova geração, desta nossa geração, todos nós temos dificuldades em ver aqui uma luz ao fundo do túnel, estamos demasiado absorvidos pelo presente e precisamos de facto ter aqui um núcleo como este,
o núcleo que se juntem mais pessoas, o núcleo que se juntem pessoas de determinados quadrantes que vão buscar desde o asfalto até os mocecos, mas consigam pensar Angola no futuro, um bocado como nós vimos lá nos candengues cientistas também, né? Portanto, eu acho que isso vai ser uma grande Ok. mais-valia. Bem, muito obrigado a todos. Portanto, a nossa ideia é de facto estarmos aqui aos domingos, a depender dos compromissos familiares, naturalmente, mas estamos aqui aos domingos, fazer essa análise da semana e também depois ir amadurecendo a possibilidade de dar mais alcance prático a essas sessões. Hoje não foi possível por causa do tempo. Falamos de questões internacionais, mas vamos voltar a isso de certeza no próximo domingo. Agradecer a quem nos acompanhou, agradecer aí os nossos técnicos e muito obrigado. Continuação de bom domingo. Esperar que o tio Mufinda hoje nos traga Boas notícias. Carlos, um abraço aí. Um abraço, Carlos. Força, vamos juntos. Vamos juntos, é.